Salve, salve, família vascaína! Estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Desejando a você uma ótima semana de muita paz, muita saúde e muitas realizações. Bom, notícias importantes neste vídeo que a gente precisa conversar, tá? Ranking da CBF. Vamos ver que o Vasco subiu algumas posições. Vamos ver quais são as consequências disso para o futebol do Vasco. E uma reunião hoje pode definir o novo técnico do Vasco. Deixa o likezão para mostrar apoio ao nosso trabalho. Se gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, se juntar à nossa família e bora falar de Vasco. Bom, meus amigos, o Vasco subiu no ranking da CBF. Era um absurdo, o Vasco estava na 22ª posição e subiu 7 degraus. Hoje está na 15ª posição. Ainda longe de ser uma posição ideal para um clube da grandeza do Vasco, mas fomos aí o 5º clube a mais fazer pontos no ranking em 2024. A gente ficou atrás somente do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians e do Galo, tá? Portanto, entre os 5 primeiros. E eu acho que isso é sempre uma obrigação do Vasco. Tá entre os 5, 6 primeiros ali do ranking. Vai variar, né? Você nunca vai estar no topo, mas pra gente voltar a ter a nossa época de glória, de grandeza, a gente tem que estar nesse ranking lá nas primeiras posições. E o que isso interfere diretamente no futebol do Vasco? Como o Vasco estava em 22º, né? A CBF só autoriza, o critério para se disputar o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 é estar entre os 20 primeiros no ranking. Então o Vasco estava 2 anos fora das principais competições de base do país. Um clube que revela tanto jogador não pode ficar de fora. Então agora a gente vai poder disputar tanto o Sub-17 quanto o Sub-20, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Beleza? E claro, né? Estar entre os primeiros pra gente é natural e tem que voltar a ser normal no dia a dia do Vasco. Outra informação. Reunião hoje pode selar, né, a união novamente entre Renato Gaúcho e Vasco da Gama. O treinador saiu do Grêmio, né, onde é ídolo, terminou um trabalho lá que não foi bem e tá aí procurado pelo Pedrinho desde a última quinta-feira. Diz que ia dar uma resposta agora no fim de semana, mas as partes preferiram marcar esta reunião para hoje para definir a contratação do treinador. Como o Renato está no Rio de Janeiro, tudo é facilitado, tudo é agilizado, né? Uma negociação que de longe pode demorar muito, eu acho que estando na mesma cidade, tudo isso facilita. E como eu disse, pode haver um acordo ainda hoje. Ainda tem que se definir bases salariais, ainda tem que se definir tempo de contrato e tem que se definir também se o Renato vai querer levar a comissão técnica, preparador físico. A gente sabe que tem treinador que gosta de carregar os seus auxiliares juntos, né, para onde eles vão. Então tudo isso vai ser definido hoje na reunião com o presidente Pedrinho. E o Vasco trata o assunto com urgência, porque é óbvio que o início de um planejamento tem que começar com o treinador, né? Para você avaliar junto com ele os reforços que serão contratados, né? Quais posições, quais são as características dos jogadores que é preciso trazer. Outra coisa, avaliar jogadores que estão sem espaço ou voltando de empréstimo. A gente vai ter aí o menino Cauã Barros voltando, vai ser utilizado, vai ter que reemprestar. Zé Gabriel tá voltando, Serginho tá voltando, Figueiredo tá voltando. Então tudo isso você tem que ter a palavra do treinador. Porque vai que o Pedrinho decide, não, eu quero ficar com o Figueiredo, acho que é um jogador que tem potencial. Mas chega o Renato e fala, olha, pra mim não serve. Eu quero um jogador mais experiente, eu quero um jogador assim, assado, com tal característica. Você já começa o trabalho de forma errada. Então a urgência dentro do Vasco é fechar logo um treinador e a reunião de hoje pode fazer isso acontecer. Renato Gaúcho é um treinador vitorioso, tem bons trabalhos aí, né? Acho que o Grêmio o principal deles, campeão da Libertadores e tudo mais. É um cara que eu já falei que quando tem o vestiário na mão,
ele é excelente comandante de jogador, né? Ele fala a língua da galera, ele sabe chegar no cara mais encasquetado, ele sabe tratar o garoto, ele sabe chegar no craque, né? Então, até porque foi um craque jogando bola. Então até por isso é outra característica que agradou a diretoria vascaína. E um papo que já vem falando há muito tempo, que tem que ser um cara adaptado, né? Os estrangeiros cogitados no Vasco, todos dois, né, já estão adaptados ao futebol brasileiro, que é o Luiz Castro, né, e também o Pedro Caixinha. Treinadores que já ficaram pelo menos uma temporada no futebol brasileiro, já sabem como é a arbitragem, já sabem como é os gramados, como é torcida, imprensa, e isso tudo conta para o trabalho fluir melhor, né? O Renato, até por ser brasileiro, já está acostumado, já está calejado desde seus tempos de jogador a lidar com tudo isso. Eu já falei, não era assim o meu técnico preferido, mas não vejo como uma opção ruim, longe disso. Eu acho que o Renato, se encaixar, sempre tem a questão do encaixe e tudo mais, pode dar muito bom, né? O Renato, eu acho que tirando o time do Flamengo, nunca dirigiu um elenco muito estrelado, né? Ele faz o elenco acontecer, e no Vasco isso vai ter que ser necessário. Vai ter que ser necessário trabalhar com a base, vai ter que ser necessário trabalhar com jogadores não tão badalados. Apesar que a gente já tem uns badalados no nosso elenco, né? Felipe Coutinho, Payet, jogadores que têm aí o seu holofote no futebol mundial, né? E eu acho que é isso. Já mirou o Renato Gaúcho? Então fecha logo para o planejamento começar. O que não dá é para ficar no mercado igual barata tonta, daqui a pouco sobra qualquer técnico meia boca aí e vai ter que fechar com ele mesmo, ou pagar uma baga de um salário astronômico para trazer um técnico de mais nome, né? Lembrando que o planejamento esse ano tem que ser mais cedo, porque a gente tem Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo começando mais cedo. O próprio Campeonato Carioca, que eu não acho que tem importância, começa mais cedo, tá? Então você tem que adiantar o planejamento em relação aos anos anteriores. É a primeira janela inicial do Pedrinho. Ano passado ele entra ali em torno de abril, maio, né? Acho que foi maio que ele entrou. Então ele pegou só a janela de meio do ano. Essa janela inicial para montar o elenco do jeito que ele imagina é a primeira vez. Vamos ver como que se sai o presidente. Você quer mais conteúdo de Vasco? O card passando aqui. Não, aqui, ó. Aqui no cantinho da tela é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!